Seguindo viagem, vimos que os povos originários ocupavam todo o território pindorâmico, pelo menos 8.000 anos antes que os portugueses invadissem nossas terras e depois sequestrassem os africanos. Esse deslocamento forçado e violento pelos quais os africanos passaram se chama diáspora. E nesse processo, muitos alimentos chegaram por aqui. O alimento e a diáspora é o nome do módulo 5, ao qual viemos falar, que tem como recheio entender a diferença entre equidade e igualdade, conhecer os modos de vida e cultura dos africanos e afrodiaspóricos, para então valorizarmos ainda mais tudo que essas pessoas fizeram por nossa cultura e pela nossa alimentação. E por fim, conhecer o uso das plantas alimentícias que não foram colonizadas, as chamadas PAN. Sejam muito bem-vindas a bordo. Eu sou Daniela Brochado, em companhia da querida Ariela Doctors. Falamos que após a abolição, a população negra foi jogada às mínguas, na sarjeta, sem casa, comida, nada. Esse era o projeto que o Brasil tinha para a população, que por mais de 400 anos construiu toda a sua riqueza. Por isso, ainda hoje, precisamos falar sobre as condições que todas as pessoas precisam para terem acesso às mesmas oportunidades oferecidas pela sociedade. Isso se chama equidade. As populações colocadas de lado nesse Brasil não vivem isso em suas realidades. Ainda nos falta muito, ainda nos falta um projeto de reparação. E para que serve a equidade, já que estamos falando de educação alimentar? Porque as nossas crianças precisam ser sensibilizadas sobre as desigualdades que nos rodeiam e desenvolver a empatia para praticarem a equidade, passando pelo respeito à cultura, às tradições e aos hábitos alimentares saudáveis. Sobre esse processo de reparação e sobre a cultura, trazemos esse gigantesco carioca do Irajá, compositor, cantor, escritor e grande estudioso das culturas africanas no Brasil, Ney Braz Lopes. Presença negra no Brasil, importantíssimo, é um contraponto essencial a esse movimento, né, que quer sempre apagar a história. Isso já acontece desde da abolição, né? Tentam apagar a história africana no Brasil. O que acontece? Que toda hora isso volta, né? Tem essa tentativa de exclusão negra, né, da nossa história. Eu acho que o motivo é um certo receio, né, dos dominantes, não os de agora, não só os de agora, desde do século XIX ou até antes, um certo receio dessa insatisfação se tornar uma insubordinação com consequências, né? E as consequências é a perda da chamada hegemonia, né, por parte dessas elites que se sucedem no comando do país, e não só no Brasil, no mundo inteiro. Há essa preocupação. Eu acho que a gente tem que contornar isso, né? Tem que, inclusive, fazer um trabalho no sentido de mostrar que o que se quer, em termos de reparação, é a inclusão, não é? A nossa posição de chegar e tomar poder, a gente nem tem, acredito que não haja na cabeça de nenhum militante da cultura afro-brasileira essa intenção. A gente quer um espaço, quer um pedaço para a gente se mostrar. Eu até compararia essa situação, a metáfora, com a questão do samba, né? Como é que o samba, através da instituição Escola de Samba, como é que ele se inseriu? Se inseriu com o objetivo de participar da festa do Carnaval. E o lugar foi conseguido, foi conquistado, né? E tem uma série de problemas também a serem discutidos e tal, mas não foi um grupo, digamos assim, a comunidade do samba não entrou para destruir, para tomar conta de nada. Entrou porque queremos participar. Curto e grosso, a gente pode resumir essa questão nessa metáfora aí. Esse grande pensador, o Ney Lopes, além de tudo, escreveu um dicionário banto para a gente descobrir que palavras de África vieram parar aqui no Brasil e que a gente usa até hoje. Por exemplo, a palavra quitanda.
O que você entende por quitanda? Antes de chegar no Brasil, quitanda era uma palavra usada para denominar os mercados e as feiras da região centro-ocidental da África, especialmente entre os povos de origem quimbundo. Eram mercados caracterizados pelo comércio de rua, realizado quase que exclusivamente por mulheres, nos quais vendiam-se legumes, frutas, doces, peixes, carnes, comida pronta, além de tecidos, fumo, aguardente e outras miudezas. Esses mercados abasteciam de secos e molhados os aglomerados urbanos em várias cidades africanas. A quitanda em África era uma prática feminina, mais especificamente praticada pelos povos banto, que eram naturais das regiões central e centro-oeste do continente africano. A cidade de Luanda, que é a capital de Angola, possuía vários mercados. A quitanda da fazenda, a quitanda da Caponta, a do Largo da Alfândega, a quitanda grande, que era a mais importante da cidade. As quitandas, assim como os mercados e feiras aqui no Brasil, eram locais de trabalho das quitandeiras, que realizavam comércio localmente, de forma ambulante ou fixa, estabelecido em tendas ou também em cestos que elas levavam nas cabeças. Essa prática atravessou o Oceano Atlântico e assumiu diferentes características na diáspora, aqui no Brasil. As mulheres combinavam as peças de tecido de acordo com a sua etnia e a sua classe social. Às vezes acrescentavam adornos como os brincos, colares, pulseiras, e carregavam também suas quindas, que é essa espécie de cesto levado sobre a cabeça. As quitandeiras africanas de Luanda eram as que, em grande parte, abasteciam o grande tráfico de navios do Oceano Atlântico. Elas vendiam os alimentos que garantiam a viagem longa até as Américas. Elas vendiam a farinha, o peixe seco e outros alimentos adquiridos nos mercados de Luanda. Pois então, a quitanda com K de África passou a ser a quitanda com QUI do Brasil. No nosso último encontro, a gente falou das cozinhas escuras e das cozinhas claras. E os tipos de alimentos produzidos em cada uma delas acabaram se tornando cultura. Culturas, sabores e saberes diferentes que receberam o mesmo nome genérico, quitandas, mas que carregam diferentes histórias, diferentes geografias e diferentes repertórios. Nos séculos 18 e 19, o termo quitandeira era usado para denominar as mulheres escravizadas negras que vendiam alimentos nas ruas, levando tabuleiros, e daí as expressões escravas de tabuleiro ou escravas de ganho. E depois da abolição, negras de tabuleiro. Essas mulheres, além de trabalhar nas casas grandes de seus patrões, ainda conseguiam arranjar tempo para vender alguns quitutes que preparavam nas cidades. Mas para que pudessem sair para vender, tinham que trazer algum dinheiro para os patrões e ainda dar dinheiro para o governo, para ter autorização para venda nas ruas e nas praças. Com o que sobrava, elas guardavam para tentar conseguir comprar a carta de alforria para si, para os seus filhos e filhas e para os companheiros. Bem, naquela época começou a existir uma preocupação muito grande com a mobilidade e autonomia que essas mulheres quituteiras estavam ganhando. E uma preocupação também muito grande com outras práticas associadas ao universo africano, como a capoeira, o candomblé ou o jongo. O medo das elites e da polícia é que, em grupos, essas pessoas poderiam produzir revoltas. Com isso, em 1890, por exemplo, houve a proibição da capoeira em todo o território nacional. Então, as quitandas, de certa forma, representaram a possibilidade de libertação e de maior mobilidade para as mulheres escravizadas. O que, por um lado, representava uma esperança, por outro, atraía muitos conflitos. A venda desses alimentos nunca foi uma coisa tranquila, e desde aquela época criou-se uma série de preconceitos em relação às comidas que eram vendidas nas ruas. Durante o século XIX, as negras de tabuleiro eram uma categoria social ainda presente nas cidades de Salvador, do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, mas em Minas Gerais a presença delas foi desaparecendo. Isso se explica porque entre os séculos 18 e 19 aconteceu uma importante mudança social e econômica na região, que foi o esgotamento do ciclo das minas, ou seja, os homens não trabalhavam mais com a mineração. Então, essa mudança teve diferentes implicações, principalmente o revigoramento da produção rural. Então, as pessoas passaram dos espaços abertos das minas aos espaços fechados das fazendas.
fazendas. E com isso, muitas práticas que aconteciam nas minas, como as quitandas, desapareceram ou foram sendo ressignificadas. No caso da quitanda, a gente teve uma ressignificação. Quer dizer, o termo quitanda passa a designar não mais o comércio ambulante de mulheres negras, mas uma prática de pastelaria e doceria caseira, com fortes vínculos com o universo alimentar português, e produzida, nesse caso, dentro das fazendas. As quitandas ali passaram a ser um conjunto de produtos elaborados dentro das fazendas mineiras, que incluíam biscoitos, broas, bolos e sequilhos, que eram servidos com o café e que caracteriza até hoje um tipo de comensalidade do interior rural. Então, essas quitandas produzidas nas fazendas, ou também conhecidas como merendas, eram feitas pelas mulheres negras escravizadas domésticas sob a supervisão das sinhás brancas e portuguesas. Como vimos, as mulheres negras desempenharam um papel fundamental na resistência à opressão desde os dias da escravidão. As quitandeiras vendiam alimentos nas ruas, sustentavam suas famílias, utilizavam os lucros dos seus negócios para comprar alforria de parentes e desafiaram, assim, o sistema escravocrata de forma econômica e socialmente significativa. Com esses atos, essas mulheres promoveram liberdades individuais e contribuíram para a formação de comunidades afro-brasileiras livres, bases de resistência coletiva contra a escravidão. Elas desenvolveram a economia circular, a autonomia econômica, usaram da criatividade para gerar ganhos, havia a circularidade dos saberes, elas mantinham uma rede de proteção social e o matriarcado. Resistência, resiliência e força. Assim como essas mulheres negras escravizadas, a gente tem exemplos na natureza que mostram essa mesma força, que são as punk, as plantas alimentícias não convencionais. Punk são plantas que usualmente não são utilizadas para alimentação, mas que têm um alto valor nutritivo, grande resistência, facilidade de cultivo e dependem de pouco manejo. Como falamos aqui, a soberania alimentar tem a ver com a disponibilidade de alimentos em uma comunidade. E as punks, elas são ótimas para que as populações sejam independentes, isso é, soberanas. Os agricultores quilombolas fazem isso muito bem. Além de conservarem mais espécies, aumentarem a variedade de plantas, também contribuem para uma menor vulnerabilidade alimentar nas suas comunidades. Como falamos, as punks elas têm um alto valor nutricional e trazem vários benefícios para a saúde. O peixinho da horta, por exemplo, é uma planta aveludada que tem um formato que lembra um peixe e o seu sabor também. É utilizada nas receitas de forma empanada e frita. Ela possui cálcio, ferro, potássio e fibras. O outro exemplo é o Ora pronobis, rica em diversos nutrientes como o manganês, o magnésio, o ferro, o cálcio, além de vitamina C e fibras. Suas folhas podem ser consumidas frescas e em saladas. Os frutos alaranjados têm propriedades antioxidantes e podem ser utilizados em geleias, sucos, licores e compotas. O dente de leão, que vocês já devem ter visto por aí, cresce em todo lugar. Todas as partes dessa planta podem ser utilizadas. Tem sabor amargo e essa é uma característica que lhe confere propriedades restauradoras. É digestiva, diurética e protege o fígado. Pode ser consumida crua, cozida, refogada, em sopas, no suco verde e em forma de chá. Além desses exemplos, existem muitos outros exemplos de plantas resilientes e resistentes na natureza. E é bom que a gente aprenda com elas a ser cada vez mais resiliente e resistente. Tem uma pessoa que é uma sumidade nesse assunto e agora a gente vai ouvi-la. Com vocês, Neide Rigo. Bom, meu nome é Neide Rigo, eu sou nutricionista, trabalho com várias coisas, entre as quais com plantas alimentícias não convencionais, com punk,
com valorização da cultura alimentar, com formação de merendeiras também. E a gente está aqui nesse bosque, que é um resíduo de arborização urbana aqui na Lapa e que fica pertinho da minha casa. Tem mais de 20 anos que eu moro aqui e eu cheguei, depois de um tempo eu já quis fazer uma horta comunitária. Eu gosto muito porque é um bairro arborizado, muito diferente do lugar onde eu nasci, na periferia, e tem pouco espaço para se plantar, né? As pessoas priorizam o morar. Então, eu procurei ocupar esse território da melhor forma possível. Um dos meus trabalhos é fazer uma caminhada pelo bairro, mostrando as espécies comestíveis, apresentando a horta comunitária, que também tem uma coleção de plantas não convencionais, né? Eu falo que meus grandes mestres foram meus vizinhos na periferia. Eu morava na Brasilândia, que é um bairro periférico da Zona Norte, e era um bairro de imigrantes, né? Então tinha gente do Brasil inteiro ali. Meus pais eram do Paraná, da roça. Quase todos os meus vizinhos vieram de zonas rurais de outros estados, né? Então tinha um conhecimento muito grande, tinha a vivência, né, da roça dos meus avós, e eu complementava isso com o conhecimento que adquiri conversando com os vizinhos, porque nas cercas, né, era uma época que ainda tinha quintais, sempre tinha lá um feijão mangalô, minha mãe chamava de orelha de padre, tinha as taiobas. A Brasilândia, ela se tornou um lugar com calçadas muito estreitas, com os quintais todos tomados por construções, né? A criança participar de todo esse processo é fundamental, né? Eu acho que é muito importante, eles têm uma curiosidade grande e a gente não pode desperdiçar essa curiosidade. Tem que deixar as crianças por perto, mas é importante a criança estar participando. E aí gera muita discussão. Ela vai perguntar para você de onde vem. Então são questionamentos que só vão aparecer na hora que a criança está ali, né? Eu acho que cozinhar é tudo de bom, né? Com as crianças. Eu já trabalhei muito com merendeiras, né? E a gente tem essa conversa, né? Qual que é o papel delas, né? Na formação de hábitos, na formação de memórias afetivas. Muitas se sentem mães, assim, das crianças. Elas têm um carinho muito grande. Quando você vai para a zona rural, né, para a Amazônia, para o sertão da Bahia, existe uma prática entre elas, assim, que eu acho muito bonito, que é pegar todos aqueles alimentos ali que vêm ultraprocessados, muitas vezes é só misturar água, porque não tem cozinha para preparar nada. E elas reconhecem que aquilo não é bom para as crianças, que falta afeto. Então elas trazem de casa uma pimentinha de cheiro, elas trazem de casa coentro, elas temperam aquela comida para ficar com cara de comida caseira, né? E isso tem um pouco desse amor, né, que elas tentam passar para as crianças. E certamente isso não passa despercebido, né? Bom, eu acho que eu não preciso falar para vocês quão importante vocês são para a vida de uma criança, porque as memórias afetivas vão ficar, porque comer não é só nutrição, comer é prazer. Então, uma coisa que vocês já fazem, eu tenho certeza disso, é cozinhar de uma forma amorosa e fazer o melhor possível com o ingrediente que tenha. E a criança que vai comer, ela vai sentir esse amor. Os ingredientes, às vezes, não são aqueles que a gente está acostumado a trabalhar, não são aquele que a gente gostaria de usar. E outra coisa que é comum acontecer das escolas é chegar ingredientes novos, né? Então a gente tem que estar aberto e eu sei que vocês estão. Um grande beijo para vocês e parabéns pelo trabalho tão grandioso que vocês fazem.